teremos a fala do professor João Carlos Garcia, né, que está aqui do meu lado, e é professor da Universidade do Porto, um grande conhecedor da história da cartografia, uma pessoa que tem dado grande contribuição, inclusive à compreensão da cartografia colonial, uma pessoa que tem feito muitas pesquisas pelo mundo inteiro, inclusive uma pessoa difícil de encontrar muitas vezes. Certa feita fui ao Porto e ele estava num país que eu não sei nem pronunciar o nome direito, de passagem, né? Ao norte, bem ao norte, né? Talvez inclusive colecionando alguns dos mapas que ele tem vários, por sinal, de passagem. Então, João Carlos Garcia tem dado uma contribuição muito grande à história da cartografia e tem tido um trabalho de cooperação próximo conosco. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer este convite do lado da Geografia e do lado da História, dos dois laboratórios, o Laboratório da Geografia Política e o Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica, porque aqui na USP há esta grande vantagem de a bola de neve, que entretanto começou a crescer, tem continuado. E por isso eu estou aqui, vou falar muito mais rapidamente que a professora Carla Bois. Aliás, o que me apetecia era já depois desta folha de apontamentos começar a discutir com ela. Falo mais devagar. Diz-me o ponto. Mas é sobretudo não só da discussão com a professora Carla Bois do que acabámos de ver, mas sobretudo da discussão convosco. Essa é uma das razões principais para estar aqui. Eu espero que esta mesa redonda e a Presidência não deixem de nos permitir uma contenda de ideias e palavras, que isso é sempre mais útil. Eu estou também cá por dois motivos. Um, para fazer a apologia destes simpósios ibero-americanos. Isso é o mais importante. Isso quer dizer acontecerem os simpósios, e por isso temos aqui a fundadora na mesa. E por outro lado, a questão do modo de fazer esta história da cartografia. E ainda bem que a professora Carla Bois começou por falar nesta sessão, porque eu acho que é por aqui que tem que ir a história da cartografia. Já direi porque é que acho que não deve ir de onde tem, ou por onde foi durante muitas décadas, ou enfim, não queria dizer séculos. Já lá vou aos pais e aos avós da dita área de conhecimento. Esse é outro aspecto. E depois vou fazer aqui o contraponto, que eu não sou tão teórico, sou sobretudo prático. Há um dos nossos grandes estudiosos da história da cartografia que não está aqui, ia estar à conta do contributo ibero-americano, que é o professor Nadal, da Universidade de Barcelona. Ele costuma dizer que é só arqueólogo dos mapas. Eu também estou um bocadinho por aí, na arqueologia dos mapas, embora seja geógrafo. E este contraponto que temos de ter aqui entre os geógrafos e os historiadores, este também me parece que é o mais interessante. Portanto, a teoria e a prática, eu estaria aqui muito por defender a prática, porque ainda acho que fizemos muito pouco de prática. Não quer dizer que não possamos fazer teoria, mas precisamos de mais informação. Então, se calhar explicar este meu título, já que estamos no Simpósio Ibero-Americano de Cartografia Histórica, este meu título de ir buscar a cartografia com PH. E isso remete para o outro fundador. Esta nossa fundadora é bastante jovem, o outro fundador é bastante mais antigo, e ele para nós continua a ser um nome de referência, embora agora haja quem discuta, e com razão, eu espero que a discussão continue, sobre a formação da própria palavra cartografia. Durante muito tempo, e sobretudo por intervenção dos, eu vou dizer dos irmãos Cortesão, mas enfim, particularmente o irmão Cortesão, essa ideia que está numa carta mais a mais um erudito brasileiro, a Barnagen,
em 1839, em que ele diz que vai inventar mais uma palavra e diz que é a palavra cartografia, e isso tem servido para alimentar também por aí essa prioridade portuguesa na questão dos mapas. Eu fui buscar a cartografia do segundo Visconde de Santarém, que é um senhor que nos deve tocar aos dois da comunidade luso-brasileira, já que o começo da sua carreira de erudito, de investigador, diplomata, foi no Rio de Janeiro, quando chegou com a família real em 1808 e tomou, em parte, conta começou a fazer trabalhos na Biblioteca Real logo que ela ficou instalada. E depois prosseguiu em Lisboa e em Paris como grande erudito da história da cartografia. Eu voltarei a ele a propósito de porque é que se tem feito história da cartografia, ou como é que se tem feito história da cartografia, mas enfim, para já este problema da palavra, para dizer que esta cartografia que está aqui não é a cartografia, mas é a história da cartografia, como entendia justamente o Visconde de Santarém, quer dizer, o estudo dos mapas antigos. E é isso que nos traz aqui hoje. Esta proposta, então, de falar sobre a cartografia ibero-americana, embora o Coronel Santos tenha voltado a esconder a Terra Brasília, a partir daí, não é, deste desafio que nós recebemos, eu e o professor Héctor Mendonça Vargas, da Universidade do México, de fazermos um número, tornar-nos um número sobre a história da cartografia ibero-americana, e a nós nos tocou, a nós os dois, fazer a introdução e o ponto da situação, digamos assim, dessa massa, desse universo de estudos, dos estudos e das fontes. O que não foi nada fácil, e aí está o problema da prática, não é? Porque continuamos a ter ainda muito pouca informação e circulação de informação sobre o que é que cada um de nós tem, o que é que cada um de nós faz, e daí a importância dos simpósios. Portanto, isto vou voltar à carga, que é para... já sei que estamos todos convencidos, mas já agora é melhor convencermos ainda mais. Então, uma primeira ideia é esta dos senhores que tomaram conta deste campo do saber. E durante muito tempo eles estão entre os eruditos, e os eruditos podem ser mais ou menos académicos, como se diz em inglês, mas não existindo, por quando no tempo, o saber na universidade, ou nem a geografia, enfim, a história com certeza, mas a cartografia de maneira nenhuma. Portanto, eu vou-lhe chamar eruditos e não cientistas ou professores universitários. Enfim, à medida que o tempo permitir, na história da ciência, eles vão aparecer. E, por outro lado, os militares, sejam eles do Exército ou da Marinha, não quer dizer que os nossos militares todos da Força Aérea não estivessem hoje já em condições de fazer história da cartografia. Esperemos que se encorajem, que nós precisamos saber disso. Há muita e boa cartografia histórica do espaço, que não é terra nem mar, que é ar, portanto só falta o quarto elemento, mas isso como também há muitos mapas do paraíso e poucos do inferno, não é? Eu conheço, não sei se me lembro de algum, mas deve ser por causa do fogo, não é? De aquilo estar por lá bastante quente. E os diplomatas, evidentemente. Aí o peso da diplomacia, ou da cartografia da diplomacia, acho que o caso português e o caso brasileiro são os mais sintomáticos quanto a isso. Mais cartografia diplomática é impossível, portanto, entre militares e diplomatas temos geoestratégia e geopolítica enfim, suponho que desde a antiguidade, no nosso caso, com certeza, a partir do século XVI em particular, no que toca aos nossos universos cartográficos. O caso português é um caso bastante paradigmático nesta questão de quem é que está metido ao barulho, nós dizemos, porque os nossos pais mais recentes, que foram Armando Cortesão, Teixeira da Mota e Luís Albuquerque, um era agrónomo, o outro era oficial da Marinha e o terceiro era matemático. Portanto, nem história, nem geografia. De modo que estarmos a história e a geografia
agora implicados no processo, acho que é um bom motivo, mas acho que não podemos ser só nós, ainda bem que foram eles, mas devemos continuar com esta ideia de que todos somos poucos para podermos trabalhar e podermos descobrir coisas novas, para não estarmos a repetir o já dito, que acontece tanto no discurso geográfico como no discurso histórico do turismo. Eu acho particularmente importante esta nossa comunidade por causa de vários aspectos que temos em comum. Estou a falar dos ibero-americanos. Antes de tudo, o problema do passado colonial, isso remete para os arquivos, já lá vamos aos arquivos, e depois das independências, a semelhança de processos e sempre nesta relação entre cartografia e poder, ou poder e cartografia. Evidentemente que o que é mais interessante na dita comunidade é podermos começar a partilhar todos e não é pôr a América Latina de um lado e a Península Ibérica do outro. O trabalho que eu fiz com o professor Manuel Fernandes foi justamente uma tentativa de compararmos o Brasil e Portugal no século XIX, a cartografia, não a colonial, o Brasil colónia, mas do Império. Então, aqui acho que chegamos um pouco à prática, à minha preocupação das questões práticas, e que são as questões que se ligam com os arquivos e as bibliotecas, a mapoteca, o museu, já sabemos onde é que estão os tesouros entre aspas. Eu acho que na cartografia todos são tesouros, os mapas. Normalmente é complicado quando nos pedem para organizar uma exposição ou fazer um catálogo, pôr lá os mapas feios. Esses são os mais interessantes para nós, para o público não. São muito feios, são cinzentos, são todos riscados, cheios de manchas, de borrões, e portanto há sempre aquela reação de rejeição. Mas evidentemente o que eu estou a falar é de todas as etapas do processo cartográfico que normalmente nós não temos, ou porque se deitaram fora, ou porque se estragaram, ou porque aconteceram muitas coisas. Em Portugal normalmente acontecem duas que se repetem. Ou são as invasões francesas ou é o terremoto de 1755. Isso faz desaparecer quase tudo. Felizmente que os mapas que supostamente teriam desaparecido no terremoto, a Dulce, mais a mais tarde, a doutora Dulce Faria da Biblioteca Nacional, a prova é de tudo o que tem encontrado e tudo o que tem aparecido na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é bem a prova de que nem tudo desapareceu no fogo, no terremoto e no tsunami de Lisboa. Portanto, queremos mais. Queremos que a Dulce nos descubra mais tesouros na Biblioteca Nacional. E por isso, já que eu falo da Biblioteca Nacional do Rio, é lembrar que não são só para os tesouros das ditas bibliotecas da Península Ibérica, e aí com certeza que a Torre do Tombo, o Palácio da Ajuda, o Arquivo Histórico Ultramarino, ou a Biblioteca Nacional de Portugal, do lado português, ou o Arquivo das Índias, o Arquivo de Simancas, a Biblioteca Nacional de Espanha, ou o Museu Naval de Madrid, tudo isso são os lugares célebres onde estão o Coelho de la Cosa, o mapa do Coelho de la Cosa, os mapas, os atlas do Vaz Dourado, enfim, essas coisas todas muito bonitas que normalmente dão para fazer livros para oferecer no Natal. Também dão para toalhas, para ajudos dos candeeiros, enfim, dá para muita coisa. Se isso é propaganda da história da cartografia, eu não tenho nada contra. Enfim, se o negócio estiver controlado e respeitar um bocadinho os autores, que é coisa que os editores não costumam fazer. Não sei se estão presentes, mas paciência, já disse. Portanto, o que nós temos todos que fazer em cada um dos nossos países, justamente para boicotarmos as histórias da cartografia nacionalistas, é estiagem, não é? Já estou a ficar assim. É esta ideia de inventariação, descrição, digitalização
e colocar online todas essas imagens. Quanto mais imagens estiverem na aldeia global, mais nós podemos trabalhar e melhor podemos trabalhar. Portanto, espero que aquela ideia da grande descoberta do mapa fantástico, que depois o pesquisador vivia daquilo durante uns anos, espero que todos já tenham tomado consciência que, sobretudo se eu puder comparar, o tesouro é sempre mais relativo do que o parecido. Então, isso felizmente está a acontecer. Isso quer dizer este trabalho de base, inventariação, descrição, digitalização e colocação online das coleções. Todos sabemos que neste universo ibero-americano já há muitas instituições que estão com esse trabalho bastante avançado e, portanto, o que nós, do lado da pesquisa, podemos fazer é ajudar, não é? Porque do lado da biblioteconomia, eu sei que há bastantes problemas, não só nas questões das normas, do tempo necessário, e por isso quem vem da área de ciências documentais não pode estar a ir à procura do autor, da data, enfim, é para isso que se fazem os projetos de colaboração entre os centros de investigação universitários e científicos com quem sabe de ciências documentais e deve trabalhar e tratar a documentação. Eu estou só aqui a falar de documentação cartográfica, mas evidentemente que, por exemplo, os pobres globos que andam por aí ao pontapé, convinha também tomarmos conta desses objetos, que são parte esquecida da cartografia, como os outros objetos todos, pensando agora da parte didática das escolas. Isso em Portugal já temos tentado alguns exemplos. As mais antigas escolas, as escolas mais históricas, e não estou a falar das universidades, estou a falar do ensino médio, do ensino secundário, e normalmente essas escolas têm material didático de geografia, inclui os mapas e sobretudo mapas parietais de grande qualidade, muitos deles comprados nos grandes centros de produção cartográfica e que convinha salvaguardar porque normalmente estão em más condições. Eu falo por Portugal. Depois, há este exemplo da comparação dos processos da produção cartográfica. Isso parece-me mais interessante e que não seja exclusivamente aquilo também que os nossos mais famosos historiadores e antropólogos portugueses chamavam a época áurea da cartografia. Todas as épocas são mais ou menos áureas, que não sejam só os tais portulanos bonitos para pendurar na parede, de facto são os que sobreviveram, porque eram os tais presentes de Natal, ao rei, ao bispo, ao nobre, enfim. E por isso essa comparação de processos, sobretudo a partir dos séculos XVIII, XIX e XX, nós já estamos no XXI, evidentemente que tudo o que é 20 já é bastante histórico, portanto não temos que hesitar de também estudar historicamente toda essa cartografia científica, não é científica entendido desde a Revolução da segunda metade do século XVIII. Portanto, estes mapas nacionais, regionais, urbanos, em série, as séries das fronteiras, por exemplo, em toda a América Latina, e que são sobretudo 19 e também 20, tudo isso tem que ser inventariado e estudado, por isso não podem continuar a ser os parentes pobres da família. Isso quer dizer que não podem também ser só as coleções públicas, também, como se costuma dizer, têm as costas largas, não é? A culpa é toda deles, de que não tomam conta da documentação, mas também as privadas. As coleções privadas, particulares, também são muito importantes e interessantes, e é sempre melhor, por exemplo, dar entrada numa biblioteca, num arquivo público, para todos termos acesso, do que serem vendidas em Londres, naquelas grandes leiloeiras, para os colecionadores que não nos vão voltar a mostrar os ditos mapas. Falei aqui das instituições militares, também parece-me que as coisas têm melhorado na relação entre os civis e os militares, que essa é, como se sabe na cartografia, uma luta com muitas batalhas.
a relação do poder militar com a cartografia, com o controle do espaço, o domínio do espaço, é de sempre. Eles foram também os grandes produtores durante séculos, e por isso essa progressiva autonomização dos civis, da cartografia civil, não tem sido complicada, mas temos também que tentar, não é? Não só trabalhar nos arquivos e bibliotecas, mas também com os especialistas, que no que toca à cartografia hidrográfica, no caso da Marinha, ou à cartografia terrestre, especificamente militar, eu confesso que não sei nada. Aí então entram os centros de investigação, não é? Esta ideia do papel dos centros de investigação, por isso eu falei aqui dos nossos anfitriões, estes é que são os motores, não é? Para fazer com que esta engrenagem ande, funcione. E por isso eles também acho que estão a aumentar e comparando esta Assembleia com a que quem vai às conferências internacionais sociais da cartografia costuma encontrar, diria o dia da noite, não é? Lá aparece o Museu de Egiptologia e aqui felizmente estão jovens a maioria. Por isso, eles próprios já não é a primeira vez que reconhecem, não é? Que estão em extinção e que qualquer dia são mesmo os últimos dos moicanos. Mas a culpa também é deles, não é? Então, por isso estamos nós a tempo de salvar a Governo do Convento. Voltando depois se falará da dita Terra Brasilis, mas quando preparei o texto do professor Héctor, e enfim, a parte dele era evidentemente da América Latina, com todas as lacunas que nós temos de informação, há 2 ou 3 temas que eu faço esse reparo do que é que pode ser trabalhado, porque há aqui também um problema grande entre 2 tipos de cartografia, que é a cartografia de base, e eu tenho estado aqui repetidamente a falar de cartografia de base, e a guardar a cartografia temática, quem é da geografia sabe o que é que estou a falar, mas só essa cartografia de base tem aqui na América Latina muito material disponível, não só para inventariar como para trabalhar. Estou a pensar toda a cartografia administrativa, das obras públicas, geológicas, das fronteiras, os processos do percurso dos cartógrafos, os da cartografia e os dos cartógrafos, que eu tenho que pôr aqui umas aspas, quando fizer, espero chegar vivo à segunda intervenção, quando falar aqui do cortesão, do Jairo Cortesão, que se dizia cartólogo, ele, pelo menos em Portugal, o cartólogo é deita as cartas para saber o futuro, mas acho que não era essa a intenção do cortesão. Eu acho que deitava as cartas para saber o passado. Do futuro não sei. Então, essa ideia do percurso do processo produtivo e de cada um dos intervenientes, isso é imprescindível. E depois, e esse é talvez também outro dos aspectos mais interessantes, é a relação entre toda esta cartografia que faz quem manda, quem tem poder. Toda a cartografia que o Sr. Carlos Lois apresentou aqui é um bom exemplo disso. Evidentemente também que a escala a que ela está a trabalhar é a escala mundo, em particular, e depois continental. Eu estou agora a falar da escala topográfica, da escala local, e aí é a questão do confronto entre toda esta invenção para representar o espaço, com códigos, com ritos profissionais, e todos nós que já estamos condicionados e preparados para ler mapas, coisa que a maior parte das pessoas normais, desculpem o termo, não consegue fazer. Nós é que somos os anormais, evidentemente que já temos este problema que já não nos livramos dele.
Mas isso não quer dizer que quem vive o espaço e quem viveu o espaço, evidentemente que não só o conheceu, como fez mapas, muitos tipos de mapas, não estou só aqui a falar de mapas mentais, esse é outro grande tema da cartografia temática, mas o confronto, o diálogo entre estas imagens completamente artificiais, desculpem, e a concepção de organização do espaço de quem lá vive, isso é imprescindível para eu compreender a fase mais última, vou dizer assim, do processo, que é o leitor e as leituras. E aí também ainda temos pouco, aqui na nossa revolução da história da cartografia, que é como é que o mesmo mapa foi sendo lido ao longo de séculos. A professora Carlos Lois acaba de fazer a sua interpretação daqueles mapas, que são do século XVI. No século XVII, os mapas existiam, também os interpretaram. No XVIII também. No XIX também. Sempre de maneiras diferentes, com certeza. Não estou a discutir como, porquê, quem é que mandou fazê-los. Isso é outro. É a montante, não é? Estamos aqui na parte jusante. E nesta, não quer dizer que também nos ibéricos isso não possa ser feito, e depois quando falarmos do cortesão também recordarei o caso, mas para a América Latina o que me parece muito, muito interessante em toda esta cartografia colonial é resgatar o que está lá ainda de não colonial, e que não é uma tarefa fácil. É tentar recuar no mais antigo, para grandes escalas, tentar tirar lá o que é novo e tentarmos perceber se o que fica ainda é suficiente para eu me aproximar de algum modo das fontes de quem lá vivia e conhecia o espaço. Esse é um belo exercício que tem sido feito, por exemplo, pelos nossos colegas do México. Mas acho que há mais trabalho a fazer aqui também no Brasil. Portanto, esse resgate do pré-colonial parece um dos mais interessantes aspectos. Então que fazer com estas, que fazer dentro destas novas leituras, onde precisamos de pessoas com formações diferentes, como já expliquei, que estas leituras, felizmente, deixaram de ser cronológicas, mas durante muito tempo os mapas alinhavam-se cronologicamente, como, por exemplo, por um lado, como se fosse verdade, e por outro, como se as datações estivessem bem feitas. Mas, enfim. Depois, o problema que já levantei aqui, e quando falar do cortesão isso vai ser mais claro, a questão destas leituras do discurso, seja geográfico ou histórico, com apoio nos mapas antigos, estas leituras nacionalistas, historicistas, colonialistas, que infelizmente estamos a ultrapassar, mas é uma herança muito pesada. Muito pesada. Quer dizer que temos quilos de bibliografia que nos repete e nos convence de uma quantidade de coisas que convinha, como se fosse possível, nós fazer de conta que não vimos nada e olhássemos para o mapa. Porque o que eu muitas vezes me dou conta, eu, ao ler essas interpretações, é que acho que não olharam para o mapa. Se tivessem olhado para o que está dentro do mapa, não diziam aquelas coisas. Claro, depois há o problema da formação, que formação é que a pessoa tinha, o que é que pretendia com a sua interpretação, etc, mas esse é o grande cuidado que eu acho que temos de ter. Assim como os dois mundos separados que sempre se tentaram outra vez à conta da ideia dos tesouros, de os manuscritos é que são os bons e os impressos são os maus. Como se os dois universos não se tivessem misturado sempre, desde que há evidentemente mapas impressos a partir do século XV, mas o mapa, por ser manuscrito, não quer dizer que não seja cópia fiel do mapa impresso. Basta pôr um papel vegetal em cima de um impresso e com o lápis a fazer um manuscrito.
evidentemente, é fácil. Agora aquele não vale mais, não é melhor, não, enfim. Portanto, cautela também, isto é, já que eu tenho a plateia da vanguarda, tenho que aproveitar para alguns conselhos da experiência. Isso por um lado, e por outro lado, se temos os nossos, vou dizer, leitores mais técnicos, e isso eu vejo muita reação, por exemplo, dos senhores engenheiros, quando nós tentamos falar da cartografia de propaganda, percebo que ficam bastante incomodados, porque para eles o mapa de propaganda não é mapa. O mapa é um mapa, cientificamente construído, preciso, sabe? E aquilo é uma caricatura. Não sei qual é que faz mais efeito. Se não fizesse efeito, não havia cartografia de propaganda. E ela não tinha saído da Primeira Guerra Mundial, e é melhor não falar da Segunda, para nós sabermos o que é que aconteceu. Portanto, este cruzamento, é imprescindível este cruzamento dos diversos campos do saber, não é? Da economia, da história das ideias, das mentalidades, da geografia, da história da arte, acho que também a professora Carla já falou aqui. Eu lembro no Congresso de Lisboa, da Conferência Internacional, uma das instruções que tínhamos era que fosse leitura de história da arte, não. Para as publicações. E também me lembro, numa conferência em Florença, em que durante uns dias apareceu uma senhora já de bastante idade, que sentava sempre ao fundo da sala e que ninguém conhecia. Nós depois conhecemos todos, como costuma acontecer nestes grupos académicos. E no último dia que houve perguntas, a senhora explicou que ela não sabia nada de cartografia, os senhores conferencistas sabiam muito, mas ela tinha lá por um motivo e ninguém tinha dito nada sobre aquilo que ela queria saber. É que ela achava que os mapas eram muito bonitos e ninguém tinha falado disso. O que não deixa de ser uma coisa tocante, triste da nossa parte, que não conseguimos responder. Daí o nosso problema de já estarmos cá dentro e já não darmos por nada. Então, quanto ao mapa propriamente dito, e este exercício do Sr. Carlos Lóis foi um bom exercício para alguns destes aspectos que eu direi de seguida estarem contemplados. Além do problema das bibliografias dos autores, é pensarmos que cada mapa, evidentemente, que é feito com um objetivo diferente. Temos que começar por aí, portanto não podemos metê-los todos no mesmo saco, porque eles não foram feitos com o mesmo sentido. As suas escalas são diferentes, e os sistemas de projeção também, portanto isso há que ter em conta para não estarmos a fazer comparações que não têm qualquer comparação. Os processos de produção são diferentes, os públicos e as leituras, como já disse também, tal função dentro ou fora do livro, da mesa em que é lido, o mapa, os atlas, que é também outro mundo bastante interessante e infindável, as ilustrações das obras, enfim, portanto este diálogo entre os mapas e dos mapas com o que está à sua volta, que é tudo, isso é que nós estamos aqui entusiasmados, poder ser tudo. Esse é o problema, essa é a provocação, esse é o desafio e por isso é que, pelo menos eu estou cá por isso. Quanto às últimas inovações que correm e que há muitos interessados e bem, estou a falar dos sistemas de informação geográfica, georreferenciação e tudo mais, aí eu que não sei nada disso, eu sou bastante pré-cândrico, o que aconselho é também bastante cuidado, bastante contenção, porque, por um lado, se a formação de quem trabalha é da história, há toda essa dificuldade na construção cartográfica ou na desconstrução cartográfica, sobretudo quando entra a cartografia temática. Era aí que eu queria chegar. Do lado da geografia, os senhores geólogos sabem muito pouco de crítica de fontes.
E daí ser muito fácil resvalar e estar a tecer considerações quando pode ser muito elementar a casca de banana, não é o erro em que se pode cair. E do lado de quem sabe muito da cartografia, da construção da cartografia, com estas novas ferramentas, normalmente, e infelizmente é capaz de saber pouco de semiologia gráfica, o Bertin está lá sempre, enfim, o Bertin e o que aconteceu a seguir, mas convinha que respondessem aos problemas. E o que me parece que acontece muitas vezes é que se não é o computador que sabe, é o técnico que sabe. Sabe o que tem que saber, o que eu não sei. Mas evidentemente que a questão do diálogo e de arranjarmos na nossa plataforma de entendimento para que a imagem que vai sair seja compreensível e legível para o leitor, isso parece-me imprescindível, senão então não valia a pena fazermos o mapa. E é aqui que chegamos às nossas reconstituições. Nós também temos direito a ser produtores. Isto tudo era nós na versão de leitores, não é? Na nossa versão dos produtores. E aqui há muito esta tendência da reconstituição, numa versão de geografia histórica, da reconstituição da organização do espaço do passado a partir dos mapas históricos. Evidentemente que o que está lá no mapa não é a organização do espaço naquele momento, lá está, é o que o senhor cartógrafo, ou quem lhe pagou, ou quem mandou lá colocar, colocou, não é? Portanto, não nos esqueçamos que a única maneira de conseguirmos isso, se é esse o objetivo, essa reconstituição da organização do espaço do passado, é que o mapa histórico serve como uma das fontes para essa reconstituição. Mas, evidentemente, que quanto mais eu cruzar essa informação daquele mapa ou dos mapas a maiores ou menores escalas para o território estudado, sejam confrontados, quer com textos, quer com vestígios materiais. Os nossos arqueólogos têm que ser chamados também a dizer de sua justiça. E se estivermos numa versão mais contemporânea, porque não inquéritos e entrevistas a quem lá está, no espaço. A questão da toponímia, eu gostaria depois de voltar quando for a discussão, a questão da toponímia é um bom tema, justamente para nós pensarmos que o topónimo que aparece no mapa, o que é que é ele, porque é que é aquele e porque é que está naquele local. O lançar a informação que está no mapa histórico sobre o mapa atual, esse é outro exercício também importante e interessante, não é para sabermos que estava tudo errado, ou que estava distorcido, ou que, enfim. Muitas vezes a tal manipulação da informação, a montante no mapa, na produção do mapa, é mais visível se eu fizer esse exercício. O que não quer dizer que eu também não possa fazer outro exercício, que é sobre o seu próprio fundo distorcido, por dizer assim, eu não possa refazer o mapa com estas novas ferramentas. Se calhar o melhor é fazer tudo para confrontarmos as nossas imagens, quer dizer, as nossas interpretações cartográficas das fontes históricas, particularmente as cartográficas. Claro que o ideal era nós podemos trabalhar só no mapa ou à volta do mapa, podemos perceber todo o processo desde o momento em que se tomou a decisão de o fazer até esta questão das leituras que eu já falei aqui, das interpretações que ao longo do tempo os leitores foram fazendo daquele mapa, das suas utilizações, da sua presença em espaços diferentes. O caso dos globos, que eu já falei aqui há minutos, é um bom exemplo, não é? Um globo pode ter estado numa escola, pode ter estado ao lado do fogão de sala para fazer de decoração. Há uns globos que se abrem ao meio, depois tem o bar lá dentro, tem as garrafas. Por isso, pode-lhes ter acontecido muita coisa aos globos. Aos mapas também, e por isso essa vida, não é? O percurso biográfico do mapa é particularmente importante e interessante. Daí que virem sempre o mapa ao contrário. Ao contrário, quer dizer, vejam as costas do mapa, que há sempre muitas informações interessantes,
Também pode ser o deserto. Podem já ter rolado uma tela e lá foram as informações. Mas cotas, carimbos, assinaturas, tudo o que lá está são os testemunhos, essa é que é a arqueologia, são os testemunhos do que aconteceu ao mapa durante a sua longa vida. Que é para nós percebermos por onde é que ele andou, quem foram os diferentes possuidores, os comentadores, enfim. Portanto, só para acabar, equipas multidisciplinares é que podem resolver este problema, estes problemas, e por isso esta continuação dos colóquios, dos simpósios ibero-americanos é imprescindível, e também todos os outros, portanto, sem ser as conferências internacionais de História da Cartografia, também, felizmente, nos vários países tem cada vez acontecido mais colóquios, reuniões, conferências, congressos de História da Cartografia, e os próximos, desculpe aproveitar para a propaganda, mas será o Luso-Brasileiro de História da Cartografia, que será no Porto no final do próximo ano. E serão bem-vindos, não só os portugueses e brasileiros, mas com certeza todos os colegas da Ibero-América que quiserem estar. Muito obrigado.